Amém. Louvado seja o Senhor por essa tarde, por esse tempo juntas. Oh, Senhor Jesus. Aleluia, porque nós temos umas às outras, né? O Senhor nos colocou na igreja, irmãs. E isso é maravilhoso. Nós cantamos um hino que fala: quão feliz estou no jardim de Deus. O melhor lugar para se crescer. Você crê que você está no melhor lugar? Eu creio, irmãs, que nós estamos no melhor lugar para crescermos. E essa graça nos alcançou, como o irmão Miguel compartilhou conosco pela manhã, as irmãs Mariana e Sonali, né, compartilharam conosco, que essa graça nos alcançou. Não só nos alcançou, como continua nos alcançando durante toda a nossa caminhada cristã. Essa graça vai nos acompanhar. E o irmão Miguel também desfrutou conosco, falou para nós, João 1,16, né? Que fala, porque todos nós temos recebido de sua plenitude e graça sobre graça. Eu fico imaginando, o que é graça sobre graça, né? Graça em cima de graça, e vem mais graça, e vem mais graça. Principalmente para nós, né? Somos esposas, mães, avós, servas de Deus, a gente precisa dessa graça abundante, né? Senhor Jesus, e como abordado, irmãs, nas mensagens anteriores, as irmãs falaram da fé, a importância da fé. Né? E para nós termos acesso a essa graça, essa superabundante graça disponível para nós, nós precisamos de fé. Sem fé, irmãs, nós vamos sair aquela porta afora, voltar para as nossas casas, para as nossas localidades, não vai acontecer nada. Né? Nós precisamos de fé. E nós estamos nos tempos finais. Como que você tem vivido os seus dias? Né? O que nós temos ouvido durante todo o nosso dia? O que nós temos falado durante todo o nosso dia? Isso é uma coisa que tem me dado mais atenção, a questão do meu falar. Né? Isso que a gente compartilhou, o irmão Miguel compartilhou conosco de manhã. E eu vi uma frase muito interessante esses dias. Olha se faz sentido para as irmãs. Se as suas palavras fossem o seu alimento, você estaria nutrida ou desnutrida? Já parou para pensar nisso? O que nós temos falado? E esse verbo, ele se tornou gente, né? Se tornou carne. O Senhor se tornou a nossa semelhança de carne, sem pecado, para nos alcançar. E esse viver, irmãos, de graça, de verdade, é nas coisas ordinárias. É nas coisas mínimas da nossa vida. É trabalhando, é levando os filhos na escola, lavando a louça. Irmã, vocês acreditam que eu tenho encontros com o Senhor lavando a louça? Senhor Jesus, enquanto eu estou lavando ali, Senhor, eu também estou mais suja que essa panela, Senhor. Lava o meu coração. Tem tanto lixo dentro de nós, irmãs, que nós nem conhecemos, não é verdade? A gente não se conhece, né, tão bem. Mas eu tenho aprendido a experimentar as coisas simples da minha vida, principalmente para introduzir Cristo dentro da minha casa. Não sei se todas as irmãs sabem, né? Eu tenho 3 filhos. Eu tenho uma menina de 12 anos e gêmeos de 6 anos. E assim, a minha vida é uma viagem, né? É uma loucura. Todo tempo eu estou correndo, eu nunca estou parada. Só que eu preciso ser intencional. Eu me lembro daquela história de João 4, né? A mulher samaritana. O Senhor Jesus se encontrou com ela e ela estava vivendo a sua vida ordinária. Né? Vou tirar água do poço, vou levar minha criança na escola, vou viver o meu dia. O Senhor quer se encontrar conosco nesses momentos. E mal sabia ela que ela ia conversar com o próprio Senhor, né? Eu acho essa história incrível, né? Não vou detalhar ela agora, mas a pergunta é, como que eu tenho vivido no meu lar? O que eu tenho falado para os meus filhos, né? E eu sempre levo eles para a escola, quando a gente amanhece o dia, né? Eu falo assim, Senhor, me dá uma palavra para eu apacentar o coração dos meus filhos, e suprir o meu esposo também com vida. Porque nossos esposos, irmãs, são os nossos companheiros espirituais. Ele tem que ser o seu primeiro companheiro espiritual. Sempre lá em casa que eu tenho algum problema, esses dias eu passei uma ansiedade muito grande, irmãs, está abrindo meu coração também para as irmãs, eu passei uma situação muito difícil na minha vida.
e um desânimo muito grande com algumas coisas. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Às vezes a gente fica com vergonha de falar para uma irmã, né? O que vão pensar de mim? Mas eu tenho meu esposo, né? Mas olha, vai escutando a história. Chamei meu esposo. Mas imediatamente a paz invadiu meu coração. Eles têm que ser os nossos primeiros companheiros espirituais. E aí ele falou para mim uma palavra tão simples, que eu não me dei conta. Stephanie, você tem as irmãs. Oh, Senhor Jesus, mas irmãs, meu esposo falou para mim, né? Você tem as irmãs, procura as irmãs. Eu falei, meu Deus, né? Quem que eu vou procurar? Sim, minha mãe e minha irmã são minhas companheiras também espirituais, mas estão longe de mim, né? Não estão na mesma cidade que eu. E aí, nesse dia, amém, aleluia. Aí, nesse dia, uma irmã mandou mensagem. Ela tem o costume de sempre mandar mensagem para mim. E eu falei, eu vou pedir para essa irmã orar por mim. E ela orou por mim, irmãs. E eu só chorava. Fui para o banheiro para os meninos não me verem, chorando tanto, né? E eu chorava, irmãs, eu chorava, porque o Senhor me alcançou com aquela oração. Amém. Eu quero mostrar para as irmãs como é importante nós termos essas companheiras espirituais. Amém. Isso é essencial para a nossa caminhada cristã. E outra coisa, irmãs, eu pedi para o Senhor, né, nesse dia, sempre peço, né, todos os dias, Senhor, me dá uma palavra para eu apacentar o coração dos meus filhos. E nós fomos para a escola, né, levando as crianças na escola, eu falei, crianças, nós temos uma coisa especial, que os seus coleguinhas de escola não têm. Eles arregalaram o olho. O que, mamãe? Nós temos a presença do Senhor conosco. Amém. Irmãs, isso é maravilhoso demais. Não tem como não se emocionar com uma verdade dessa. Nós temos a presença do Eterno conosco. Amém. Nós temos essa graça e essa verdade abundantes na nossa vida. Ó Senhor Jesus. E nós temos que aprender, esse meu compartilhar, irmãs, é para nós vivermos essa graça e essa verdade na nossa casa e na igreja. E eu conheci a história de uma mãe, até uma mãe muito famosa, e ela contou publicamente isso. O filho dela se perdeu, né? Nasceu na vida da igreja não, no meio cristão, né? E ele se desviou, chegou na adolescência e se desviou. E essa mãe caiu em prantos, né? Por ser uma pastora, uma mulher muito influente. E ela contou o testemunho dela, irmãs, dizendo que ela não conseguiu apresentar Cristo para os filhos dela. Eu falhei como mãe. Eu não consegui apresentar o Deus que eu tanto servia para os meus próprios filhos. Irmãs, isso é o maior fracasso da nossa vida. Não é verdade? A gente se arrumar para a reunião, né? É maravilhoso isso. Mas isso precisa ser real dentro da nossa casa. E aí em casa nós temos a prática de orarmos, né? Orarmos para conseguirmos as coisas, orarmos para termos as coisas. Os meninos querem o brinquedo? Joelho no chão, não vai brotar. Né? Tem que orar para conseguir. E aí, irmãs, eles conseguiram o brinquedo. Ficaram felizes da vida. O Senhor me deu, o Senhor me deu. Só que começou um outro problema. Idolatria demais com o negócio. Né? Parou de estudar. Parou de se interessar pelo que eu estava falando sobre a palavra e tudo mais, porque estava idolatrando um brinquedo, né? Um negócio. E aí eu fui ficando preocupada com aquilo, né? Minha mãe até estava lá em casa esse dia. Falei, peraí, né? O Senhor falou comigo. Leva eles para a palavra. E aí nós sentamos antes de dormir, que a gente já tem essa prática também, né? Mas esse dia foi intencional. É isso que eu quero deixar no coração das irmãs. Seja intencional, né? E aí, falei, meninos, vocês estão amando mais o mundo do que a Deus. Eu vou mostrar. O Senhor falou comigo agora. Vocês querem ouvir o que o Senhor falou comigo? O Senhor falou com você, mamãe? O que o Senhor falou? Aí eu levei eles para 1 João 2,16, que fala para nós, quem ama o mundo e as coisas que há no mundo, né, o amor do Pai não está nele.
Irmãs, foi muito emocionante esse dia, porque o meu filho Samuel, ele tem uma sensibilidade maior para as coisas do Senhor, um dos gêmeos. O Gabriel, ele não é tão sensível quanto o Samuel. O Samuel chora. É muito eu, assim. E ele começou a chorar, irmãs. Ele começou a chorar, falou, mamãe, eu estou amando mais o mundo do que as coisas do Senhor. Ele começou a chorar, aí ele mesmo puxou uma oração, Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa porque eu estou amando mais o mundo. As irmãs entendem o que eu quero dizer? Levar para a palavra. No outro dia eu falei, mãe, a senhora viu o poder que a palavra tem? Parou a choradeira, parou o chororô por causa de brinquedo. Levamos todo mundo para a palavra. Ó Senhor Jesus, e às vezes, Senhor Jesus, nós precisamos perceber se essa graça, essa verdade tem tido poder na nossa casa, tem tido poder na nossa vida. Será que nós percebemos quando Jesus chega? Não é verdade? As irmãs antes de mim compartilharam. Jesus chegou e mudou toda a situação. Será que nós percebemos? Reconhecer o Senhor nos pequenos detalhes, né? Tem um provérbio, se não me engano, que fala, reconhece-o em todos os seus caminhos. E ele endireitará as suas veredas. Reconhecer o Senhor está aqui. Né? E nós precisamos ter essa sensibilidade. Ó Senhor Jesus, e às vezes na igreja, nós conseguimos maquiar o que nós somos, né? Mas em casa não tem jeito. Não é verdade? Em casa todo mundo sabe quem eu sou, quem nós somos, né? E só mudando um pouquinho de assunto aqui, falando sobre essa vida em conjunto, né? Eu li outro dia um estudo sobre as leoas. Eu achei muito propício para essa comunhão, né? As leoas, irmãs, olha que interessante. Elas se unem para cuidar dos filhotes. Elas têm os filhotes longe dos leões, né? Porque os leões comem os filhotes. Então, elas se unem, fazem um grupo para proteger os filhos. E olha o mais interessante. Elas mostram as unhas para suas presas, mas as encolhe para cuidar dos seus filhos. Isso diz muito sobre nós, né? Porque às vezes em casa eu quebro o pau, eu solto os cachorros, não é verdade? A gente fala de qualquer jeito, por quê? Está todo dia aqui comigo, a gente resolve de qualquer jeito. Aleluia, porque quando essa graça chega, traz amor, né, irmãs? Traz amor. E quando essa verdade chega luz, não é verdade? Nós somos iluminadas. E a nossa família é uma miniatura da igreja. Então, nós precisamos cuidar bem dela, né? Nós vamos prestar contas, principalmente dos que estão próximos de nós, né? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. E uma palavra desnecessária, irmãs, traz consequências para o nosso lar. Senhor Jesus, e quando nós nos enchemos dessa graça, ela transborda. Amém? Quando nós nos enchemos dessa graça, ela transborda para todos ao nosso redor. Oh, Senhor Jesus, então, ao invés de ter razão, porque a gente gosta muito de ter razão, né? Ao invés de ter razão, nós temos que ter graça e verdade. Nossa vida tem que ter cheia de graça e verdade, né? Ó Senhor Jesus, nós temos tudo, graças ao Senhor. Louvo ao Senhor por esse momento, por essa tarde que eu me senti curada, irmãs. Amém? Que essa graça não me deixa murmurar. Essa graça não me deixa perder a paciência no meu lar. E essa graça me faz glorificar o Senhor em tudo que eu fizer. Ó Senhor Jesus, eu quero enumerar para as irmãs os frutos da graça na minha casa. Preparem aí a caneta, porque é muita luz. Senhor Jesus, a graça na minha vida, comum do lar, produz segurança, produz santidade, produz temor, produz amor, submissão e alegria. De novo, a graça na minha vida, na minha casa, na minha vida, com os meus filhos, com a minha família. Segurança, santidade, temor, amor, submissão e alegria. Recebemos tudo, irmãs. Louvado seja o Senhor. Deus é amor e Deus é luz, né? Como o irmão Miguel falou para nós, o amor foi traduzido para nós em forma de graça, né? E a luz em forma de verdade. E aí, o Senhor nos colocou na igreja, né?
E mais do que isso, Ele quer edificar a igreja, nos usar para isso. Eu me sinto privilegiada, né, do Senhor poder contar comigo. E aí, o que o Senhor faz? Ele nos coloca juntas, né? Nos coloca para servir juntas. E aí o Senhor nos concede dons, né? Quanto mais eu exercito o meu dom, mais graça eu recebo, se torna ministério, operações, para lá vira um monte de coisa, né? Tudo para a edificação da igreja, para o benefício do corpo. Não é para a minha própria glória, não é para que a Stephanie apareça, né? Mas é para que eu traga benefício para o corpo. E aí vem uma parte interessante, porque o fígado, no nosso corpo físico, o fígado não reclama do estômago, né? Os olhos não reclamam da boca, porque está todo mundo atuando em conjunto para manter o corpo vivo, né? Então, na vida da igreja, nós também temos que ter esse mesmo sentimento. Não reclamar das irmãs, não murmurar quando estamos servindo juntas. Pelo contrário, vamos cobrir as irmãs de amor. Né? Tem um livro do irmão Miguel que fala que o amor é um antibiótico espiritual. Né? Ele nos cura, o amor nos dá um viver pleno em Deus. Né? Então, não vai ser do meu jeito. Né? Eu começo a servir o Senhor, não vai ser do meu jeito, não vai ser do seu jeito, mas vai ser do jeito do Senhor. E aí que entra o encabeçamento, né? Se o meu corpo não tiver encabeçado com o meu cérebro, já imaginou que bagunça, né? Minha mão que é um lugar, minha outra mão que é outra coisa, minha perna que é uma coisa, né? No corpo de Cristo é a mesma coisa. Se não há encabeçamento, há um desmembramento, irmãs. Não é verdade? Então, graças a Deus que na igreja nós temos utilidade. Repita comigo, eu tenho utilidade no corpo de Cristo. Amém. Eu queria ler com as irmãs Efésios 4, versículos 15 e 16. Eu vou lendo aqui para a gente ganhar tempo. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Cresçamos em tudo, irmãs. Então, eu preciso ter essa realidade dentro de mim. Se eu sei o meu lugar no corpo, eu sei a falta que eu faço. Não é verdade? E às vezes a gente fica com um pensamento errôneo, né? Satanás coloca na nossa cabeça, ir para a reunião para quê? Você não está bem? Você está cheio de problema? Ir para a reunião para quê? Porque isso nos traz cura, irmãs. Ó Senhor Jesus, e tudo que o inimigo quer é nos isolar, nos esfriar da comunhão com os irmãos. Né? E na Bíblia nós temos uma história de uma mulher muito distinta. Está registrada em Atos 9, versículos 36 ao 42. É uma mulher muito especial que sabia exercitar seus dons na igreja, sabia servir as pessoas. Eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo, tá? Atos 9, 36 ao 42. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Então, Jope era uma cidade portuária. Por ser uma cidade portuária, eles acreditavam que os esposos, né, iam para as guerras, enfim, e entravam mar adentro e morriam. Não voltavam para casa. Né? E aqui o versículo é bem claro. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Então, aqui mostra que ela era intencional, irmãs. Ela fazia aquilo porque era a vontade de Deus. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, né? Pedro estava nessa cidade que chama Lida. Ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem, não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Então, olha que gesto de amor de Dorcas, irmãs. Ela se preocupava com a veste das irmãs. E as vestes na Bíblia representam a nossa conduta, os nossos atos de justiça.
Espiritualmente falando, Dorcas se preocupava com o dia a dia dessas mulheres. Quanta sensibilidade, né? Então, além dela costurar, ela ainda dava as esmolas. Continuando o versículo 39, né? Pedro atendeu, 40. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a. Olha como nós precisamos dos irmãos. Né? Pedro deu a mão para ela, levantou-a. E chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Ela experimentou ressurreição, irmãs. Isso se tornou conhecido por toda Jope e muitos creram no Senhor. Então aqui a gente viu que ela foi chamada de discípula, irmãs. Uma discípula é uma seguidora de Jesus. Ela está disposta a seguir Jesus por onde quer que vá. Tem um versículo em Apocalipse, né? Que fala que elas, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, né? Ó Senhor Jesus, e segue o Cordeiro, né? Aonde quer que o Cordeiro for. Muitas vezes, irmãs, nós queremos nos isolar, né? Como eu comentei aqui. Nós estamos vivendo num mundo tão egoísta, não é verdade? Fui buscar meus filhos na escola, né? Sempre que eu vou buscar eles na escola, está todo mundo assim na fila. Ninguém olha para ninguém, né? Todo mundo está conectado a alguma coisa. É assustador, irmãs. É assustador. E para nós, existe um caminho, né, que Paulo falou para Timóteo. Qual que é o caminho que nós temos que seguir, então? 2 Timóteo 2:22. Vamos ler a parte B. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Lembrei de vocês, Anali. Então, qual o legado, irmãs, que nós temos deixado, né? Será que nós estamos deixando esse legado de amor? A gente vê ali que as mulheres choravam por causa de Dorcas, né? Mostrando o que ela fez. Olha o que ela fez para mim. Irmãs, isso me tocou tanto o coração, porque o que eu tenho deixado? Se o Senhor me levar hoje, o que eu deixei de legado? Para minha família primeiro e para as irmãs que o Senhor me confiou. Faz essa pergunta, faz essa reflexão. Que legado que nós vamos deixar? A Bíblia diz, né, em 1 Coríntios 12:13, do amor. O único que vai sobrar, irmãs, vai acabar tudo, mas o amor vai permanecer. Então é isso que tem que nos unir. E eu queria deixar um recado, né, para as irmãs. Nós estamos presenciando o amor se esfriar de quase todos. Menos de nós aqui, né? Quase todos, porque é menos nós. Graças a Deus. Não se isole, irmã. Nunca se isole. Nesses meus tempos de desânimo, eu dei uma isolada, irmãs. Eu falo isso com muita vergonha, mas eu sei que essa graça me alcançou hoje. Eu posso me arrepender diante do Senhor. Irmãs, nada pode nos desanimar na nossa caminhada com o Senhor. Eu lembro do versículo que o irmão Miguel foi lá em Patrocínio nos encorajar, que Paulo fala para Timóteo assim: lembra de Jesus ressuscitado. Lembra-te de Jesus ressuscitado. Irmã, pode ser o maior problema que você estiver passando. A hora que você lembra de Jesus ressuscitado, que existe problema, irmãs? Tudo fica menor. Quando a gente lembra do sacrifício que o Senhor fez por nós. Por isso que nós precisamos, mais uma vez, eu quero reforçar isso, ser intencionais na nossa busca com o Senhor, e intencionais no cuidado com as irmãs. Oh, Senhor Jesus, o Senhor confiou pessoas a nós, e nós precisamos fazer a diferença na vida das irmãs. Outra coisa, tenha amigas na vida da igreja. Às vezes, você não quer abrir seu problema, e a gente entende isso, né? E até algumas irmãs não têm psicológico, né, para poder absorver o que você está falando. Mas você pode pedir a irmã para orar por você, como aconteceu comigo. E não foi só uma vez não, irmãs. Eu já fui salva inúmeras vezes por irmãs que eu estava chorando em casa, bateu na minha porta, vim orar por você. A vida da igreja é maravilhosa. Não existe, irmãs, um viver desse em nenhum lugar dessa terra. Eu creio nisso, irmãs. Nós estamos no melhor lugar. Ó Senhor Jesus, e quanto mais perto do Senhor, mais sabemos como somos amadas. Mariana falou sobre essa intimidade com o Senhor. Quanto mais perto eu estou do Senhor, mais eu sei que eu sou amada.
E aí, irmãs, nós precisamos tomar cuidado. Para finalizar, queria compartilhar com as irmãs sobre os 3D mortais. Não sei se as irmãs conhecem, mas é uma coisa que me salvou muito. Já compartilhei com algumas irmãs lá na minha cidade, né? Quais são os 3Ds mortais? A tática do inimigo é antiga, irmãs. Ele não é criativo. Ele usa a mesma tática desde o Jardim do Éden. Primeiro D, distração. Primeiro o inimigo te distrai. Depois ele te desanima. Depois ele coloca dúvida. Então a distração te faz temer. O desânimo te faz isolar. Então muito cuidado. E a dúvida, será que eu sou amada? Será que Deus me ama? Acho que compensa eu ficar aqui no meu mundinho, né? Eu sou uma pessoa do bem, né? Irmãs, o Senhor está voltando. Os sinais são claros. Né? Essa guerra em Israel, a gente não sabe o que isso vai dar. Né? Já tem notícias de um suposto homem da iniquidade surgindo. Eu estou acompanhando as notícias, né? E eu fico pensando, Senhor, está tudo casando. A Bíblia é um livro de promessas, né? Tudo vai se cumprir, irmãs. E nós estamos prontas? Né? Nós precisamos cuidar do nosso viver espiritual. E amando as irmãs, né? Criando esse laço com as irmãs, esses laços de amor, sendo essas cordas humanas, onde o Senhor pode trazer mais pessoas também para essa edificação. Né? As irmãs, durante todos esses 4, 5 meses, receberam vídeos de encorajamento, né? De mulheres fazendo tricô, não é verdade? As irmãs lembram os nossos vídeos, né? Convite? Tricô, macramê, isso tudo mostrando que o Senhor está tecendo algo. O Senhor está tecendo algo no nosso meio. É invisível. A gente não consegue ver a roupa, né? Isso dá uma ansiedade na gente, né? Porque a mulher quer ver, né? Mas o Senhor está fazendo e vai ficar deslumbrante, né? Mas nós precisamos estar juntas. A gente vê esse tecido lindo aqui dando um formato, né? É uma coisa só, está tudo entrelaçado, mas é uma coisa só. Irmãs, que nós possamos, cuidar das nossas vestes, das vestes dos da nossa casa, das vestes das nossas amadas irmãs, e que nós possamos estar juntas, porque quanto mais pressão nós sofremos, irmãs, mais fechadinho esse tecido vai ser. Não é demais isso? Quanto mais tensionado o tecido, mais firme a roupa é. Não tem buracos. Amém? Vamos cuidar umas das outras? Queria propor que vocês abracem a irmã que está do seu lado, ou a irmã que está atrás de você. Abraça a irmã. E vamos desfrutar juntas dessa graça e dessa verdade. Amém.